quando eu era adolescente, a gente tinha essas questões de moral, sabe? Perfeito, perfeito. E os professores passavam muito essa parte de o que você faria se você tivesse ali, porque apontar o dedo é muito fácil, né? Exatamente. E eu não sei se é por conta do excesso de tecnologia, pelo excesso de informações, mas nos últimos anos está muito mais fácil apontar o dedo. Então, um filme como esse faz a gente pôr os dois pés no chão por alguns momentos, né? E pensar, putz, Uhum. tá, o que que eu tô fazendo, né? E, cara, que interpretação. Eu olhei e falei, eu conheço esse cara. É igual esse Guilherme. Aí sabe quando você vai? Não, não é possível, né? Eu falei, Que gente. maravilha. Obrigado, velho. Obrigado. E aí eu queria saber de você como foi o seu envolvimento com o projeto e você fez parte do roteiro também, né? Isso. O que acontece, Denis? Isso começou em 2014, quando eu fiz a peça O Velho, né? O texto do Márcio Alemão Delgado, e que a gente roteirizou em cima desse texto. O diretor, na época, era o Sacha Celeste, um grande amigo, um grande diretor de televisão, e que faleceu 2 anos depois de ter dirigido a peça. E começou a surgir na minha cabeça a ideia de fazer um filme dessa peça e principalmente colocar em memória do Sacha Celeste, que foi quem me dirigiu na época, e o jornalista, o Bob, era o Totone Fragoso. Fui alimentando, alimentando, aí veio a pandemia e eu comecei a me sentir o velho dentro da pandemia, né? E falei, acho que é a hora. Juntei com o Daniel Talento, que é uma figura maravilhosa, um diretor de fotografia lindo, lindo. A fotografia do filme eu acho deslumbrante, que ele fez. E ao Juno, convidei o Juno, porque por falta de dinheiro não dava para trazer o Totone para São Paulo e ficar aqui 1 mês e meio, desde os ensaios até a filmagem, né? Então, o preparo maior, e isso tem que ser sincero, começou para o teatro, né? Então, nós estudamos muita coisa de psicologia, estudei vários, tem um livro de os 100 maiores serial killers do mundo, cada um com as suas coisas, li bastante isso naquela época, revi agora, quando fiz o filme, para poder ter uma coisa que eu acho fundamental no que você falou e no filme, que é o seguinte: esta personagem só poderia existir se ela fosse de verdade. Ela só poderia existir se você duvidasse das suas convicções pessoais a hora que você é questionado, né? A hora que ele coloca para você coisas em confronto às coisas que você acha, que eu acho, que todo mundo acha, e de repente essa pergunta que é você seria capaz de matar, né? E você fala, não, nunca, eu matar que é isso, nunca, mas, então esse mas é a coisa mais interessante, eu acho que mais verdadeira do filme. Então, como eu disse, eu só poderia fazer esta personagem, o velho, se eu tivesse a verdade explícita na minha interpretação, né? E eu fiquei muito curioso para saber, você falou agora em relação ao o Daniel, e como diretor de fotografia e como com esse talento dele, realmente isso fica muito visível ali, porque a dinâmica que ele criou entre vocês é aquele jogo, né? Aquele você fica a sua cabeça é uma câmera que fica assim, né? Ela fica sendo jogada de lado Exatamente. e aí, né? Quando você acha que você tem razão, a sua personagem acaba com o nosso argumento, né? Exatamente, Eu queria saber como exatamente. foi essa dinâmica, porque vocês provavelmente uma das minhas perguntas é quais foram as suas inspirações? Você me contou um pouquinho agora, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso e a dinâmica para manter a tensão ali, porque com certeza em algum momento vocês ficaram. Tem uma cena-chave do filme que eu não vou dar spoilers, mas Ok. sua personagem vai provocando, vai provocando, vai provocando e não tem como. Nós como espectadores também estaríamos ali no lugar do Uhum. jornalista, né? E como foi a tensão para manter tudo equilibrado ali? Então, antes de começar, porque eu não sei se você sabe, esse filme foi posto na lata em uma semana. Ô, louco, não sabia. Foram 3 dias para construir o cenário,
Foram 3 dias de filmagem dentro desse estúdio, que, aliás, é a Movie Art do Paulo Dantas, que cedeu gratuitamente o estúdio para a gente. Ele é meu companheiro desde os tempos que eu tinha estúdio de gravação, né, de propaganda. E eu falei, Paulo, eu preciso de um estúdio. Ele disse, que horas você quer? Maravilha de pessoa, né? Então, foram 3 dias de cenário, 3 dias de filmagem no estúdio, no cenário, mais um dia de externa, que foi na minha casa, inclusive para a contenção de custos também. E em 7 dias o filme estava na lata. Mas antes disso, teve um preparo de 1 mês e meio entre o Juno e eu. Nós nos encontrávamos, claro, com máscara, essa coisa toda na minha casa, e fazíamos ensaios, buscando dentro de nós essa tensão. Então, assim, claro, não sei se você viu um documentário de Jim Carrey, que quando ele faz um comediante, Sim. que ele é louco, né? Ele ficou, depois de 1 ano, continuando com a personagem. Aí eu estava olhando as ondas do mar e, de repente, eu senti que ele se apossou de mim. Ô, louco, não é nada disso, para mim. E para o Juno não foi. Mas a gente tentava, assim, entrou em casa, ele está encontrando o velho. Ele chegando em casa, eu estou encontrando o Bob. Entendeu? Então, para tentar reproduzir nesses ensaios a tensão necessária e existente no filme. E isso o Daniel captou muito bem, porque ele fez basicamente 3 ou 4 tomadas de cada cena. Então, a hora que ele sentia, na edição, que foi ele que fez a montagem, a hora que ele sentia que tinha isso que nós tínhamos feito no ensaio, porque algumas vezes ele acompanhava também por Zoom os nossos ensaios, né? Então, ele sentia, aí ele escolhia essa tomada que era a que fazia esse clima, que conseguia trazer esse clima de volta, né? Esta foi a chave da interpretação do Juno e minha, e o Daniel escolhendo aonde isso acontecia. Cara, que interessante, porque agora você contando para mim, eu fiquei imaginando realmente esses ensaios acontecendo, e essa tensão é muito visível, né? Vocês realmente o oposto que foi criado ali. E Luiz, fala para mim um pouquinho mais das suas inspirações, se é que a gente pode citar nomes de serial killers. Como eu falei da verdade, eu falei assim, digamos, do conhecimento da atitude do serial killer, né? Porque assim não tem raiva, não tem alguns esboços de violência no filme, que você sabe, mas não tem uma demonstração de, tem uma conversa, né? Tem uma conversa entre dois, tanto que tem uma hora que eu acho que essa fala que o alemão colocou é muito engraçada, né? Eu adoro fazer psicopata hollywoodiano, né? Não dá para fazer o Silêncio dos Inocentes, não dá para fazer, porque assim no Silêncio dos Inocentes você tem uma magistral interpretação dele, magistral. Tem a Judy Foster assustada o tempo inteiro e tentando se manter como policial. E eu queria saber de vocês como é essa relação, depois de ter feito a peça e o filme, vendo tudo o que tem acontecido em relação às pessoas. Primeiro que as pessoas não estão com um limite muito alto ultimamente. E aí eu queria saber de você se o velho é um reflexo dos tempos atuais ou se você acha que é da natureza humana mesmo. Olha, eu acho que foi exacerbado pelos tempos atuais, mas é da natureza humana, né? Nós temos pessoas influentes no governo e pessoas que estavam desesperadas porque a coisa estava deteriorando. Essas pessoas encontraram um salvador da pátria e votaram nesse salvador da pátria. E um cara que traiu a nossa pátria. Então, a partir do momento em que você vota em alguém que você acredita que seja o salvador da pátria, esse cara trai, você não trai o seu sentimento. Então, você continua acreditando que ele é o salvador da pátria, que todo o resto está errado. Ninguém ouve mais, Denis. Ninguém ouve mais, né? Todo mundo só contrapõe, contradiz, agride. Não tem mais a conversa, não tem mais
Ok, eu não tenho a sua, digamos, eu não tenho a sua postura, mas eu aceito que você tenha, né? Então, assim, posso escutar, achar um puto absurdo o que você está falando, mas eu não vou te agredir por isso, né? Então, ninguém ouve mais, só fala. As pessoas só falam, elas não ouvem, elas não é não escutar por ser surdo, elas não ouvem o que está sendo falado. Então, houve uma exacerbação no clima atual, infelizmente, do Brasil. Isso me lembra um episódio quando eu fiz a Ópera do Malandro no teatro, que era um bandido, cafajeste, essas coisas todas, né? Era o Barrabás, que depois se torna policial. A maneira dele se comportar era grosseira. Eu tinha uma namorada na época, eu não era casado, tinha uma namorada na época, que um dia ela falou para mim, amiguinho, não está no palco, não. Não está no palco, você é uma pessoa gentil. Né? E eu me dei conta de que, assim, eu estava imbuído da personagem, claro, continuava o Luiz Guilherme, não fazia o comediante como o Jim Carrey, mas algumas expressões e alguma coisa remetia à personagem. É louco isso. E como é esse processo, Luiz? Agora de curiosidade, porque realmente eu imagino como deve ser cansativo até. É um processo de imersão e você vive aquilo e aí você tem que sair e continuar a rotina e voltar para aquilo e depois de um tempo acaba. Você sente que perdeu alguma coisa ou você tira um peso? Não, mas eu tiro um peso. Eu tiro um peso, entendeu? Eu tiro um peso de cima. Tanto que tem uma coisa que eu uso muito, quer dizer, que eu usei muito durante essa filmagem, ou durante outros personagens também, de repente o escravagista que vai açoitar o escravo, essas coisas todas, né? Que é brincar em cima. É sair de cena brincando em cima, entendeu? Só que aí, valeu cena. Bicho, para de olhar para mim desse jeito, que coisa, pô, você está achando, entendeu? Quer dizer, brincando em cima disso, né? Ou então, citando o escravagista, perguntar para o Rogério Brito, Rogério, bati pouco, posso bater mais, então você se comporte, hein? Né? Para quebrar a coisa, né? Acaba Eu ficando acho que... mais saudável, né? Não entendi. Mais saudável, né? Porque... Mais saudável, entendeu? Porque senão você sai de lá, a hora que você vai tirar a roupa, o cara erra a roupa, você esgana o cara, né? É o negócio do Jim Carrey, né? Ali, não tem as histórias do Daniel Day-Lewis também, quando ele viveu Lincoln? Sim. E que ia tomar café com toda a postura e toda... Deve ser muito difícil isso, né? Porque... E a Com família certeza. sofre, né? E quem está à sua volta também, né? Não, no documentário do Jim Carrey é impressionante. As pessoas não entendem. O diretor, como é que chamava aqui? O diretor agora? Miles Forman? Era Não. ele, né? Não era? Acho que era o Miles Forman, que é um puta diretor, de repente fala, bicho, fica quieto, não mexe agora. Não mexe que ele morde, né? Era Porque... ele. Ele era do Estranho no Ninho. Então imagina. Exatamente. Pô, o cara já conviveu com o Jack Nicholson lá no Estranho no Ninho e tem que aguentar o Jim Carrey também, né?